Fala família, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Bernardo, eu tenho 16 anos e é isso que importa. Vamos lá galera, vamos pra mais um vídeo? Gente, olha só que demais, olha que legal. Amanhã, 6h30 da manhã, eu estou de pé, me preparando para ir pra escola, porque minhas férias estão se encerrando, hoje é o último dia de férias e amanhã começam as minhas aulas. Que legal, né galera? Mas como eu não tenho outra opção, eu não sei ir pra aula, o que eu faço? Eu aceito e vou alegre, eu aceito e vou feliz. E é isso que eu quero falar com você aqui hoje. Como sobreviver à escola. Ninguém gosta de ir pra aula, essa é a realidade. Claro, a não ser que você não goste muito de ficar em casa, que a sua casa aconteça algumas coisas complicadas e você prefere sair muitas vezes desse ambiente pra aula, a maioria das pessoas não gosta de ir pra aula porque tem que acordar cedo, porque não sei o que, não sei o que lá. Só que, gente, você não tem outra opção. A sua única opção é ir pra aula, galera. Os seus pais também não têm outra opção a não ser te obrigar a ir pra aula, porque a lei manda isso. Isso é uma obrigação da vida, você precisa ir pra escola. Agora pensa comigo. Tudo bem, Bernardo, eu não tenho outra opção, eu preciso ir pra aula. Mesmo eu não gostando, eu preciso ir pra aula. Você acha que é melhor você ir pra escola, ficar com uma cara fechadona assim, amarradão no seu canto, dormindo, não prestando atenção em nada, e literalmente jogando esse seu tempo no lixo, ou pior, se você estuda em uma escola particular, jogando o dinheiro dos seus pais no lixo, ou você acha melhor você aceitar que você tem que ir pra lá e você fazer aquilo de alguma forma valer a pena? Como assim? Por exemplo, você chega na sala de biologia. Ensino médio, biologia é um caos, ninguém gosta. Mas você acha que é melhor você chegar lá, aceitar a derrota, não querer fazer mais nada, dormir e esperar chegar na recuperação e se ferrar? Ou você acha melhor pensar assim, ok, eu não tenho outra opção, eu estou na aula de biologia, então eu vou fazer, isso passa rápido, eu vou prestar atenção na aula, eu vou aproveitar esse momento, vou tentar aprender o máximo possível. Por quê? Porque quando eu chegar em casa eu não preciso ficar perdendo um tempo que eu poderia estar livre para estar recuperando uma matéria que eu poderia ter prestado atenção em um momento onde a única coisa que eu poderia fazer é estudar, no momento de estar na escola. Isso, gente, já elimina a maioria dos seus problemas. Aceitar a derrota. Nesse caso, aceitar a derrota é a melhor coisa que você pode fazer, sendo um adolescente, sendo um jovem que vai pra escola. Ok, eu tenho que ir pra aula, não tenho outra opção, então eu vou fazer valer a pena. A cada segundo que eu tô lá, valer a pena de alguma maneira. Mesmo que eu não goste e tudo mais. Melhor do que ficar com uma cara horrível a manhã inteira, gente. Aceite a derrota. Isso é uma primeira coisa que vai te salvar indo pra escola. Segunda coisa, galera. Não olhe pra escola como um monstro de 7 cabeças onde todo mundo te odeia. Sabe, eu sou um cara que eu tenho muitos amigos, então eu não tenho tanta autoridade pra falar sobre isso. Mas se você vai na sua escola e você não consegue socializar com ninguém, você não consegue fazer nenhuma amizade, entenda algo, que quando você chegar na sua vida adulta, você vai precisar socializar com as pessoas. Quem tem boca vai a Roma. Eu não sei se é assim o ditado, mas eu gosto desse ditado. Quem tem boca vai a Roma, galera. Se você consegue socializar, se você consegue desenrolar, conversar com as pessoas, isso vai abrir um leque muito grande de oportunidade para sua vida. E a escola é o melhor lugar onde você pode se planejar e se preparar para isso. Como assim se planejar e me preparar, B? Treinando a maneira como você conversa e se relaciona com diferentes pessoas. Porque lá tem pessoas de todos os tipos, gente. Na escola tem adolescentes, seja cristão igual você ou não, enfim, de todas as áreas e todos os nichos da vida tem pessoas lá diferentes. E lá é um lugar onde você vai conseguir se relacionar com essas pessoas e conhecer um pouquinho da história de cada um. Então aproveite da escola para um momento de como se fosse um lugar onde você aprende a socializar. Sabe, um lugar onde você aprende a conversar, mesmo você sendo tímido. Melhor ainda, cara, se você for uma pessoa tímida, usa da escola pra quebrar isso. Desculpa, mas pessoas tímidas não vão muito longe. Pessoas que não têm boca pra falar, pessoas que não conseguem, né, ali desenvolver nada, essas pessoas não vão muito longe. Você precisa ter a manha de falar com as pessoas e socializar, saca? Então, cara, aproveite da escola para socializar com as pessoas. E se você não sabe socializar, aprenda a socializar. Outra coisa, galera, vocês que são cristãos, não olhem para a escola como um inferno de 7 cabeças que vai acabar com a sua caminhada com Jesus. Muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão no mundo e a gente vê parece que um monte de demoninho e parece que a gente tem que ficar lutando contra eles. Não. Olhe para essas pessoas com um olhar de amor pensando assim, cara, essas pessoas são tão vazias. Porque o mesmo fulano que você vê falando alto, ficando com as meninas na escola, chamando atenção, é o fulano que em casa tá passando por uma dificuldade que ninguém imagina. A mesma menina pick-me que você vê na sua escola é a menina que não recebe atenção em casa. Não tem outra opção. Ou você vive uma vida em abundância com Jesus, ou você vive uma vida nas trevas.
E quando as pessoas não conhecem a Jesus, elas vivem uma vida nas trevas. E quando você está nesse ambiente, Jesus ele nos chama para ser luz, cara. E quando você olhar para essas pessoas novamente, você não olha para elas pensando assim, nossa, eu tenho que fugir dessa pessoa porque ela pode me influenciar. Não. Você olha para ela com um olhar de compaixão e pensa, cara, essa pessoa é tão triste, essa pessoa é tão doente, ela precisa de Jesus. Sabe, quando Jesus ele tá sendo crucificado, ele podia ser o cara que mais ia se fazer de vítima, digamos assim, né? Porque Jesus estava totalmente ali sem poder o que fazer, crucificado, com a galera, os romanos martelando ele e zombando dele. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus ele olha pra eles e fala assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus ele tem compaixão dos soldados romanos que estão maltratando ele porque ele entende. O coitado da história aqui é eles que não te conhecem, Pai. Sabe, gente? Então quando você começa a olhar para os jovens com um olhar de amor e com um olhar de compaixão, fica mais simples pregar o evangelho para eles. Fica mais tranquilo. Então, cara, ame as pessoas à sua volta. Ame elas a um ponto em que você não olhe para elas e fique com medo delas te influenciar, mas pense assim, quem é a vítima da história não sou eu que tenho que pregar o evangelho para ele, mas é ele que precisa do evangelho de Jesus, é ele que precisa da mensagem das boas novas, é ele que precisa do plano de salvação, é essa pessoa que precisa de Jesus. Próxima coisa, não odeiem seus professores, galera. Por favor, não odeiem seus professores. Eles não são robôs, eles são seres humanos. Eles nasceram, foram crianças, adolescentes, e eles se formaram numa área para te ensinar. Sabe, gente, eles também precisam sustentar a casa deles. Eles também precisam ganhar dinheiro. Às vezes você olha para aquele professor chato, mas, cara, tem um pouco de misericórdia, tem um pouco de pena. Você não sabe o que ele passou naquele dia, você não sabe como está a vida dele, você não sabe se está difícil de ele pagar as contas, você não sabe como está a família dele. Olhe para os professores com um olhar mais humano, gente. Eles são seres humanos. Pensa você tá lá trabalhando o dia inteiro pra ganhar uma miséria e ainda você ter que ficar aturando pessoas que te desrespeitam. Sabe, gente? Tadinho dos professores. Pensa, você prepara uma aula com tanto amor, com tanto carinho, você vai lá, começa a dar sua aula e ninguém tá prestando atenção, gente. Imagina você estudar anos por um assunto e você ficar animado, e você sair da sua casa pensando, uau, os alunos vão gostar, e você chega lá e todo mundo te ignora. Eles estão na mesma corrida que a gente. É complicado. Então ame mais os seus professores. Não seja um revoltado, cara. Não seja um revoltado, ame mais, seja mais tranquilo. Você que estuda em escola particular, pensa como um privilégio. Tantas pessoas carecendo de educação, tantas pessoas no mundo do crime por falta de educação, por falta de oportunidade. Você que estuda, que tem uma família, cara, que te sustenta. Você tem toda a oportunidade no mundo de você ficar sendo rebelde simplesmente porque você não quer estudar, porque você tem preguiça, quer ficar rolando tela o dia inteiro. Você preferia estar batendo uma laje, irmão? Então é isso, gente. Sobrevivam. Essa fase vai passar. E sabe, são 18 anos em que, digamos assim, né? 18 anos que você passa na escola. Os outros 60 anos da sua vida você vai estar na faculdade, no trabalho. Então aproveite cada momento. Aproveite cada momento, senão depois você vai sentir falta, porque o tempo vai passar. Sabe, o tempo ele passa pra todo mundo. A diferença é como você usa esse tempo. Aproveite, viva uma vida mais leve, tranquila. Fica com Jesus, fica na paz. Viver com Jesus é leve, é muito bom. E Deus abençoe a volta de aula de vocês. Guardem essas dicas, porque isso vai ajudar muito vocês, eu creio, tá bom, gente? Deus abençoe.